boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos iniciando mais uma aula do curso técnico em Finanças. E nós vamos juntos até às 17 horas e 30 minutos. Estou diretamente do estúdio 7. Eu, a Nina, diretora de imagens, a Sandra Mota é minha profa assistente. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Pode botar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Neste dia 7 de novembro do ano de 2022, estamos iniciando mais uma aula de Fundamentos das Finanças Públicas. Beleza? Tô olhando aqui para o chat, aliás, para o retorno, olha aqui pelo IPTV. Tô vendo aqui conectados conosco Baixa Grande do Ribeiro, Floresta do Piauí, Landri Salles, Parnaíba, Ribeira do Piauí. Oi, 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 minha gente. E também, fiquem à vontade, viu, minha gente? Fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat, tá bom? Tanto do IPTV como do YouTube. Vamos adiante, deixa aqui meu roteiro de aulas, da aula de hoje. Nós vamos tratar, minha gente, de déficit público como um instrumento de política econômica. Vamos falar sobre os responsáveis pelo déficit público no Brasil. A ideia é entender o déficit na política econômica e a gestão do orçamento público. Também vamos deixar, tem 3 questões complementares que vão contribuir para que vocês possam reforçar tudo que for discutido aqui em sala de aula, ok? Tudo bem, minha gente? Então, vamos adiante aqui na nossa aula. Mas antes de mais nada, quero resgatar com vocês alguns importantes pontos da aula passada, né? Inclusive para ajudá-los a reter, né, cada vez mais o conteúdo discutido em estúdio. Então, eu deixei 3 questões complementares. A primeira pergunta: o que é a carga tributária dentro das finanças públicas, né, no Brasil? Entendam por carga tributária, vocês vão ver esse tema sempre pela internet, em artigos, vocês vão ver matérias de jornais, vocês vão ver artigos escritos em jornais ou em portais de internet, falando sobre carga tributária. Então, de forma bem objetiva, o que seria isso? Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. Conjunto de impostos, taxas e contribuições que são cobradas da sociedade. Sacam? Opa, olha aqui. Carga tributária. Ok? Então, a ideia é custear as atividades do Estado. O próprio custeio, o funcionamento do Estado e os investimentos necessários à prestação de serviços para a população. Esse assunto, inclusive, está muito quente nesse atual momento brasileiro, em que a gente passou por uma eleição e governos, né, e governos diferentes estão aí em processo de transição. O governo atual sai para dar espaço para um novo governo eleito. Então, nesse sentido, a gente está tendo aí um quente debate sobre carga tributária, sobre finanças públicas. Vale muito a pena vocês, enquanto futuros técnicos em finanças, estarem aí, afinando, acompanhando todas essas discussões, ok? Vejam só, na segunda questão eu pergunto o que é que significa superávit primário em finanças públicas. A ideia aqui é que o superávit primário possa garantir recursos para o pagamento da dívida pública. Não é? E, só um minuto, deixa eu circular direitinho aqui, da dívida pública,
e reduzir o endividamento do governo no médio e no longo prazo, sacam? Mas essa questão, ela tem diferentes formas de entendimento que eu quero mostrar aqui para vocês. De qualquer forma, a ideia de superávit primário é que ele contribua para a construção de credibilidade internacional do país. Eu tenho observações a falar sobre essa questão. O detalhe, a crítica que eu faço a certas formas de abordagem da questão é de que a mídia, por vezes, foca muito em superávit primário. Voltando, superávit primário é quando o governo arrecada mais do que gasta. Não é? Quando ele arrecada mais do que gasta. Superávit primário. Não é? Ele arrecada mais do que gasta, tem superávit, tem um sobra de caixa. Essa sobra de caixa, ela sinaliza para os credores de que, opa, então o governo está se esforçando para conseguir honrar com seus compromissos de médio e longo prazos em relação aos credores da dívida pública. Essa é a ideia que está por trás de um governo se esforçar por gerar superávites primários. A questão e o problema é de que esse ponto ele é só visto do lado da despesa. Tipo, o governo tem que cortar despesas para ter superávit primário. A minha crítica em relação a essa visão é que foca-se muito na despesa e muito pouco na receita. Por exemplo, que alternativas nós temos para aumentar as receitas públicas? Essa é uma questão muito importante. Porque eu volto a dizer para vocês, né, minha gente, em finanças públicas, o que gera a renda do governo é investimento. Investimento amplia a capacidade de crescimento da economia. Se a economia cresce, logicamente, você vai aumentar a renda nacional. Você aumenta o pagamento de salários, de juros pagos, de lucros das empresas, de aluguéis e arrendamentos. Consequentemente, o próprio governo arrecada esses recursos da sociedade. Percebam, a arrecadação, ela se alimenta de crescimento econômico. E crescimento econômico se alimenta de investimentos. Por isso que eu tenho certas críticas a visões de finanças públicas que apenas focam em corte de gastos, quando uma grande questão e o crescimento que gera receita e que pode fazer com que nós tenhamos uma capacidade de arrecadar maior do que gastar. Sacam? Esse é o X da questão. Eu acho que esses dois pontos, essas duas formas de visão, precisam estar em cima da mesma mesa. Em cima da mesma mesa, para que os gestores possam estar avaliando e adotando as medidas mais adequadas possíveis. Entendem isso, minha gente? Câmbio. Isso é importante, porque tem gente que quer interditar o debate. O Brasil, ele vem tendo... Na verdade, a questão o Brasil precisa rever o seu modelo econômico, precisa gerar crescimento econômico. Enquanto isso não for feito, a gente vai viver em função de corte de gastos, e eu já disse aqui em estúdio, é possível que vários dos gastos cortados comprometam a capacidade de geração de receitas futuras. E sem receita, a gente compromete a nossa capacidade de honrar nossos compromissos de médio e de longo prazo com os nossos credores. Então, esses são pontos importantes que merecem destaque. Óbvio, a gente vai ter toda a oportunidade de estar mastigando isso ao longo das aulas. Beleza? Pode ampliar o slide todo na tela, Nina. Eu tenho uma terceira questão que está conectada com muito do que eu falei aqui na segunda. Qual é o papel do desempenho econômico nas finanças públicas? E aí
caso o ciclo econômico seja de alta, opa, deixa eu trocar aqui o marca-tudo. Deixa eu botar o amarelo. Caso o ciclo econômico seja de alta, isso pode gerar aumento do consumo e de investimentos e de arrecadação de tributos. Esse é um ponto de vista pouco adotado por especialistas de finanças públicas que têm como forma de pensar o liberalismo econômico. Eles querem a redução do Estado na economia, eles querem que o Estado privatize suas atividades produtivas, que haja corte de gastos, geração de superávites, ou seja, arrecade mais do que gaste, para sinalizar para os investidores, para os credores, que o país está se comprometendo com as suas obrigações futuras. O detalhe é que esse corte de gastos pode representar o comprometimento da geração de receitas futuras. E aí é isso que está em questão neste atual momento no Brasil. Porque, vejam só, o que acontece? O governo atual, que termina em dezembro, ele desde o início tem uma orientação de finanças públicas que busca superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gastar. Vocês querem um exemplo disso? É a reforma da Previdência feita no ano de 2019. A Previdência, ela é deficitária. O governo mais gasta, a Previdência mais tem despesa do que arrecadação. Logo, é deficitária. E esse déficit o governo cobre com recursos do orçamento, o déficit da Previdência. E sempre que na população brasileira, e essa é a tendência, que está envelhecendo, você vai ter mais gente recebendo aposentadorias e pensões do que gente contribuindo para a Previdência Social. Seja porque o desemprego é grande, porque a economia não cresce, ou por uma série de outras questões. Então, esse déficit ele tende a ampliar no longo prazo. E quanto mais grana se pega e bota na Previdência, menos recursos se tem para investimentos em saúde, em educação, em saneamento básico, em infraestrutura e por aí vai. Ok? Então, qual foi a natureza da reforma previdenciária feita em 2019 pelo atual governo? O que é que se fez para reduzir o déficit da Previdência? Mudou as regras para fazer com que as pessoas trabalhem por mais tempo antes de se aposentar, que as pessoas contribuam mais, alíquotas maiores, e recebam aposentadorias e pensões num valor menor. Foi isso que foi feito na reforma da Previdência. E, pelos cálculos do governo, isso gera gera um alívio no caixa, ou seja, menos 800 bilhões de reais em gastos no orçamento público. Sacam? Com a reforma da Previdência feita. Detalhe é que ela pulveriza, ela socializa perdas para a sociedade brasileira. Quem mais perde com isso? As pessoas que ainda estão por se aposentar. Por exemplo, eu não me boto na conta de aposentado via a aposentadoria como seria com o meu pai. Meu pai é de uma geração que trabalhava, contribuía e, dependendo de uma certa idade, 60, 65 anos, a pessoa pararia de trabalhar e receberia lá a aposentadoria dela, e aquilo seria o suficiente para custear o seu padrão de vida. A minha geração não vai passar por isso. É possível que a gente chegue a 70 anos, por exemplo, e caso chegue a se aposentar, será com um valor menor, e a gente ainda terá que
trabalhar para compensar aí um padrão de vida que se queira ter. Um exemplo disso é que antes, para se aposentar, a regra ela usava os períodos de ano em que mais a pessoa ganhava em média de salário para fazer o cálculo da aposentadoria. Então ela se aposentava recebendo com base na média dos seus maiores rendimentos. Com a reforma da Previdência, isso foi quebrado, porque agora a pessoa se aposenta recebendo como base a média dos períodos em que ela menos ganhou durante a sua vida laboral. Isso vai reduzir lá na frente a aposentadoria das pessoas. Vão ter que trabalhar mais tempo, pagar mais e ganhar menos. Essa é a tríade da reforma da Previdência. Sacam? Então, vejam, a reforma foi feita nesse sentido, de cortar gastos. Detalhe, de um governo contracionista, que a lógica do governo atual era arrecadar mais do que gastar. Problema é que em 2020 o mundo foi atingido pela pandemia. E com a pandemia houve uma natural necessidade do governo de gastar mais para fazer face a gastos que não estavam previstos no orçamento. Ninguém estava prevendo pandemia. Os gastos com pandemia, com auxílio emergencial, com abertura de créditos para socorro às empresas, por exemplo, né? Ou investimentos em saúde para reforçar o sistema de saúde, esses gastos não estavam previstos e precisaram ser feitos. E aí vem uma questão essencial nessa discussão. Para que serve o Estado? O Estado serve para atender ao interesse público, a proporcionar bem-estar para a coletividade. Por isso que, mesmo fora do orçamento, foram necessários tais gastos. A gente vai ver na aula agora, a gente vai ver o montante desses gastos. Né? Foi necessário a ampliação desses gastos para poder impedir que muito mais gente ficasse desempregada, que muito mais empresas fossem quebradas ou passassem por dificuldades financeiras, ou que muito mais gente pudesse morrer. Então foi necessária a ampliação dos gastos. Mas, ao longo de todos esses anos, dos últimos 4 anos, o que é que acontece? O governo atual, ele tinha, porque tem uma medida anterior, o teto de gastos, né? No Temer ainda foi feita uma lei, uma PEC, projeto de emenda à Constituição, que ele definia um teto de gastos para controlar os gastos do governo. Um teto de gastos que só seria compensado, reajustado, de acordo com a inflação do ano anterior. E o governo atual solicitou por 4 vezes, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, gastar acima do teto. E foi necessário na época da pandemia, entendem? Mas foi usado esse recurso por 4 vezes. Inclusive, agora, recente, antes do período eleitoral, o governo pediu autorização para gastar mais do que o orçamento previa. E o Congresso autorizou. Qual é a necessidade agora? É que, finalizando este governo e começando um governo novo a partir de janeiro, existem necessidades brasileiras que o orçamento não comporta. Por exemplo, recursos com farmácia popular, recursos para escolas e merendas escolar, recursos para pagar reajustes de salários para os funcionários públicos, para reajustar o salário mínimo, para pagar o Auxílio Brasil. Esses gastos, eles não estão contemplados no orçamento que está sendo elaborado. É preciso uma autorização do Poder Executivo para que o Legislativo autorize o Executivo a gastar a mais. Ou seja, o governo que vai começar, ele está fazendo, e é necessário, tudo que já foi feito pelo governo anterior. Entendem? Isso é finanças públicas.
E isso está ligado direto ao desempenho da atividade econômica. É fundamental. Então, oi, Kathleen Talmas, boa tarde, seja bem-vinda para mais esta aula de Fundamentos das Finanças Públicas. Então, Kathleen e povo que nos acompanha nesta transmissão, tanto pelo IPTV como pelo YouTube, essa é a grande questão. É fundamental que o Brasil consiga, de fato, ter mais recursos além do que o orçamento prevê, para ele poder dar conta dessas urgências brasileiras, que é garantir uma rede de atendimento para as pessoas mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, garantir recursos para investimentos, porque senão as obras ficam paradas. E aí que isso contribua para gerar receitas futuras. Ok, minha gente, câmbio. Esses são pontos importantes que merecem destaque. Na aula da manhã, desse mesmo conteúdo, o pessoal de Nova Santa Rita me perguntou assim: professor, e a questão, estão dizendo que vai faltar dinheiro para o merenda escolar, para o Auxílio Brasil. Professor, é verdade que acabou o dinheiro? A questão é, não. O que existe são legislações, o que existe são regras que tentam limitar o gasto público, mas não existe falta de recursos, até porque o governo, volta a dizer para vocês, o foco principal de um governo deve ser garantir ou proteger a sua população. Se essa é a finalidade primeira, esta está acima de qualquer necessidade que tenha do Estado arrecadar mais do que gastar. Isso precisa se subordinar a uma coisa clara: garantir o bem-estar da população. Segundo ponto, o governo consegue se autofinanciar, entendem? Diferente de uma família que a renda é o salário, ela só ganha o salário se ela trabalhar. Diferente de uma empresa que só ganha, só gera receita a partir da venda de seus produtos para os clientes, o poder público ele consegue se financiar, principalmente porque o Brasil pode captar grana e se comprometer com receitas futuras a financiar os gastos de agora. Uma família não consegue fazer isso, uma empresa não consegue fazer isso, mas um país consegue. Porque um país, a princípio, tem credibilidade, ele tem autoridade. E se ele emite um título de dívida, ele pode se endividar para honrar esse crédito lá na frente. E se investir em áreas que gerem receitas futuras, é uma forma de endividamento saudável. O ruim de um endividamento é quando ele vai para gastos que não geram nenhum tipo de receita. Esse é um endividamento ruim. Mas endividamento que aumenta a capacidade produtiva da economia, que vai gerar investimento, crescimento, mais renda, mais receita, esse é um gasto público de alta qualidade. Porque quando o governo ele está aumentando gastos em construção civil, ele está contratando empresas para executarem essas obras. Essas empresas vão comprar máquinas, vão adquirir equipamentos, vão contratar pessoas, vão comprar insumos. Isso é injeção de grana na engrenagem econômica, entendem? E gasto de governo alavancando a atividade econômica. O desempenho da economia, como está dito aqui. Agora, se a gente tiver uma política econômica contracionista, o governo vai arrecadar mais do que gastar, não vai ampliar investimentos em construção civil e não vai ter grana circulando na economia. Entendem? O gasto público ele é muito importante. Nina, pode ampliar o slide todo aqui na tela, por favor? Vou mostrar aqui novamente a demanda agregada. Como é que ela funciona? Aqui é a demanda, aqui é o PIB, ele funciona em função do
consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais exportações menos importações. A importação é M, para não confundir com o I de investimento. Essa aqui é a equação da demanda, que ajuda a explicar a economia. O C é consumo. O I é investimento. O G é gastos do governo. Gastos do GOV. O X são exportações, vendas para o exterior. E o M é importações, compras do exterior. O M, o importação, é compras do exterior, exportação é vendas para o exterior. São essas as variáveis que vão nos ajudar a entender a atividade econômica. Como é que está o comportamento do consumo das famílias? Como é que estão os gastos do governo? Como é que estão os investimentos das empresas? Como estão se comportando as vendas para o exterior? Como estão se comportando as compras do exterior? São esses os pontos que são muito importantes, Kathleen, Joeslândio, boa tarde, para que a gente entenda o desempenho econômico. E aí, qual é a variável, vamos dizer assim, capaz de dar atração? Qual é a capaz de dar atração para a engrenagem econômica? O motor disso aqui, eu vou destacar em verde. O motor disso aqui está aqui, ó. Gastos do governo. Que é capaz de estimular o investimento privado, é capaz de estimular o consumo das famílias, para mais ou para menos. É capaz de estimular as exportações, capaz de estimular as importações, os gastos do governo. Essa é a visão onde eu bebo para entender finanças públicas, onde eu estudo para entender finanças públicas. Tem gente que diz que não. Tem gente que diz que não, tem que reduzir o gasto público. Mas vejam, se eu reduzo o gasto público em infraestrutura, eu estou inviabilizando investimentos privados. Oi, câmbio. Não entendi, Joeslândio, câmbio. Então vejam, é quem está no governo e quem toma a decisão se a política, se as finanças públicas, elas vão se contrair ou se expandir. Por isso que, quando a gente fala de política econômica, a gente está falando de tomada de decisão. É para onde vão as decisões e quais são as consequências, né, dessas tomadas de decisões. Quando a gente olha isso aqui no quadro, a gente consegue ter uma noção de para onde o desempenho da economia vai, né, de acordo, e as finanças públicas, porque qual é a peça-chave? Gastos do governo. Estão em expansão ou em contração? E esse é um ponto que merece destaque. Câmbio. Ficou claro, minha gente? Se o governo aumenta investimentos em infraestrutura, ele está estimulando a iniciativa privada. Se o governo aumenta o salário mínimo, ele está estimulando o consumo. Vocês sacam isso? Se eu tenho consumo e investimento ativos, eu vou ter um desempenho econômico maior e isso volta para o governo, porque o governo vai arrecadar mais. Foi o que eu destaquei em amarelo. Agora, se você contrai a atividade econômica, se você corta gastos do governo, você vai ter menos investimento privado, a gente vai ter menos consumo, o ciclo da economia cai,
e o governo vai arrecadar menos com impostos, taxas e contribuições. Sacam isso, minha gente? Esse esqueminha ele é muito interessante para que vocês possam ler um artigo de jornal, de internet, para que vocês possam assistir televisão que trate da questão e que vocês tenham, Joeslândio e Kathleen, vocês tenham uma visão mais apurada ou mais profunda de como a coisa acontece. Até porque isso tudo que eu estou falando vai influenciar nas várias atividades econômicas que vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças, seja na agropecuária, seja no serviço, seja no comércio ou na indústria. O ciclo econômico ele sobe e desce, e um forte indutor disso podem ser os gastos públicos ou a forma como eles são geridos. Beleza? Tudo bem? Minha gente, dúvidas, exemplos ou observações, por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat. Beleza? Vamos aqui adiante. Se eu for falar de déficit público, déficit principalmente primário, ó, deixa eu mudar aqui a fonte, a cor, botar o vermelhão aqui. Déficit. Opa, perdão. Só um minutinho. O déficit primário. O déficit primário é o resultado, é o saldo negativo de contas do governo, tirando o pagamento de juros da dívida pública, tirando as obrigações que o governo tem com seus credores. Sacam? Isso é déficit primário. E aí vejam, de acordo com o próprio governo federal, quem dá essas notícias em relação ao governo federal é o Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Que aqui é o Tesouro Nacional, é como se fosse o caixa do governo. Ok? Por exemplo, vinculado ao Tesouro Nacional está a Receita Federal, que é quem arrecada, por exemplo, o famoso imposto de renda, né, das pessoas. Então, o déficit primário, o resultado das contas do governo, tirando pagamento de dívida pública, no ano de 2020, minha gente, foi 743 bilhões de reais negativo. 743 bilhões negativo em o saldo no ano de 2020. Volto a dizer para vocês, por que isso aconteceu? Por conta da pandemia. O governo foi obrigado a gastar mais do que ele arrecadava. Em 95, aliás, em 2019, o déficit foi de 95 bilhões. E em 2020 saltou para 743 bilhões de prejuízo. Foi a necessidade, foi necessário que o Estado, que o governo pudesse aumentar os gastos, com auxílio emergencial e tudo mais. Ok, minha gente, por quê? Volto a dizer para vocês, qual é a finalidade? Bem-estar da coletividade, interesse público. Eu trouxe uma notícia aqui, ó. Essa informação desse portal chamado Poder Data. O que ele está dizendo? O governo federal, em 2021, registrou um déficit, as contas do governo em 2021, um déficit de 35 bilhões de reais. Bem mais baixo, claro, do que o déficit de 2020. Sacam? Melhor resultado desde 2014. E ele foi, 95% foi o déficit histórico, né, registrado
em 743. Ou seja, o governo registrou um déficit de 743 bilhões em 2020 e 2021 o gasto a mais do orçamento foi só de 35%, ou seja, foi menor 95%. Deu uma queda de déficit, né? Você gastou muito a necessidade foi muito grande em 2020, a necessidade em 2021 foi bem menor. Ok? Vamos adiante. Eu trouxe aqui uma tabela que eu tirei do Tesouro Nacional. E aqui ele faz um comparativo entre o ano de 2019 e 2020. Vamos dar uma olhada no que é que o Tesouro Nacional está dizendo aqui. Olhem só. A receita total no ano de 2019 foi do governo federal, foi de 1,6. Ok? A receita. Só que a receita no ano de 2020 foi de 1,4. Menor. Então, nós tivemos, de acordo com o percentual e olhando para a inflação, a gente teve uma queda de receita de 13,1%. Tá aqui, ó. Ok? 13,1%. Queda de receita entre 2019 e 2020. Bora olhar, aliás, de receita, isso. Vamos olhar para a despesa total. A despesa total, ela foi de 1,4 em 2019. Mas ela, em 2020, ano da pandemia, subiu para 1,9. Ou seja, eu tive uma despesa de 31,1%. Vejam, onde é que eu quero chegar? A minha receita caiu menos 13%. Só que a minha despesa aumentou 31%. O nome disso é déficit. Quando os meus gastos foram maiores do que a minha arrecadação. Eu arrecadei 31%. Minhas despesas foram de 13%. Minhas receitas caíram. Minhas despesas aumentaram. Então, vejam. Isso aqui está registrado neste pequeno texto aqui e que está mostrando, né, que nós tivemos, né, uma receita. O Brasil perdeu em 2020, deixa eu marcar aqui de amarelo. Em 2020, o Brasil teve uma receita, uma queda de 193 bilhões de reais. O orçamento, ele fixa despesa e ele estima receita. Por bem, a receita estimada, ela caiu 193 bilhões de reais a menos. E a despesa do governo cresceu em 2020 477 bilhões. Pense num orçamento complicado, onde a minha receita cai e minha despesa explode. O nome disso é déficit nas finanças públicas. Sacam isso, minha gente? Então, esses são os pontos aí. Tem muito número, mas esses são os pontos principais que eu quero destacar para vocês. Como é que isso é registrado nas fontes de dados do próprio governo. Ok? Então, nós temos esses pontos. Isso aqui é a diferença. 2019 não tínhamos pandemia. 2020 tivemos pandemia. Ok? Vamos adiante. E aqui é um documento, ele tem 22 páginas de documentos mostrando dados financeiros sobre o governo. Eu tirei só essa parte aqui porque ela trata diretamente de
de receitas e de despesas. Minha gente, aí eu quero fazer uma reflexão com vocês, eu quero voltar um pouquinho na história e mostrar outros modelos econômicos. Quero começar mostrando aqui um dos governos na época dos militares. O governo militar, ele esteve em vigor entre os anos de 1965, o golpe foi em 64, na prática. Em 65 se instala. De 65 a 1982. Aí tem uma transição. A partir de 1985 começa a redemocratização do Brasil. É curioso isso, porque se você for olhar, é muito forte isso. Ora, se a partir de 85 eu tenho redemocratização, então é porque anterior a isso o regime brasileiro político não era democrático. Se estava redemocratizando, antes disso não era democrático. Mas tem gente que quer reescrever a história e dizer que nos governos militares não houve ditadura. Vocês entendem as entrelinhas das coisas? Como é que a gente passou por um processo de redemocratização e tem gente que quer dizer que, ora, se foi redemocratizada é porque anteriormente não era democratizado. Sacam como os termos nos dão pistas do que realmente aconteceu. Mas eu estou olhando para o relógio agora, eu estou chegando aqui às 18 horas e 45 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, são 3 minutinhos. Já já eu volto e eu sigo com essa mesma linha de raciocínio desse slide aqui, tá bom? Eu vou, mas volto já.